Olá, boa tarde, boa sexta-feira, seja bem-vindo ao novo canal e a mais um programa Tempo de Saúde. Hoje em cima da mesa estará a grande questão se o dinheiro compra a saúde. Para esclarecê-la e falar melhor desta questão, temos na nossa companhia o Dr. Dinis Carmo. Boa noite, doutor. Olá, Fátima, boa noite também aos telespectadores. Como sempre, aqui para nos esclarecer estas dúvidas, e há quem diga que o dinheiro não compra saúde, mas a verdade é que o doutor veio aqui para desmistificar essa frase popular, digamos. No episódio anterior, com a Mariana Nogueira, falaram da alimentação, da habitação e da medicação genérica e em que pontos é que estes setores, estes temas, podem ou não beneficiar ou prejudicar a saúde. Hoje falaremos de quê? Exatamente, nós no programa anterior analisámos até que ponto realmente a alimentação, a habitação e a medicação podem influenciar o nosso estado de saúde e realçámos o facto de, infelizmente, nenhum destes fatores, como é bem conhecido, ser independente da situação socioeconómica das pessoas. Hoje vamos continuar a nossa análise vendo o que é provável que aconteça à luz do Portugal 21, no caso de um cidadão ter um problema mais sério e necessitar de uma intervenção cirúrgica. E eu, para isso, vou começar por me valer do exemplo de um casal, o Manel e a Maria, que bebem Casal Garcia, só que já estão assim um bocado entradotes, de maneira que quer um, quer outro necessitam de uma prótese do tal da anca. Só que o Manel é empregado de escritório, e enquanto que a Maria é funcionária pública. O que quer dizer que o Manel, aquilo a que tem direito é ao Sistema Nacional de Saúde, enquanto a Maria é beneficiária da ADSE. Da ADSE. De maneira que o Manel, se quiser resolver o seu problema, o que é que ele tem de fazer? Naturalmente, tem de marcar uma consulta para o centro de saúde, o que neste tempo de Covid é capaz de não ser tarefa de sumenos importância. Vai ver o médico, o meu colega passa-lhe uma requisição de um exame à anca, uma Neste radiografia. caso, o médico de família, não é? Um médico de família. Ele sai do consultório, vai tratar de fazer o exame, depois tem de marcar uma nova consulta, voltar novamente ao centro de saúde. E o meu colega diz-lhe: olha, efetivamente o Sr. Manuel tem a anca muito gasta, e eu presumo que isto só com uma intervenção cirúrgica é que se pode resolver, de maneira que eu vou inscrevê-lo para ter uma consulta de ortopedia no hospital da sua residência. O Manel fica à espera da consulta de ortopedia. Quando finalmente vai à consulta, o meu colega vê-o e confirma o diagnóstico e diz-lhe: olha, realmente o senhor necessita de uma prótese da anca, tem a anca muito gasta, de maneira que eu vou inscrevê-lo na lista de espera para a cirurgia. O Manel fica inscrito na lista de espera e espera um mês, espera 2, espera 3. Eventualmente, se ele esperar há 6 meses e não o chamarem, pelo menos teoricamente terá direito a receber em casa um Valsigic que lhe permitirá ser operado num hospital privado que tenha para o efeito acordo com o Sistema Nacional de Saúde. Mas vamos imaginar que corre tudo bem, o Manel vai ser operado no hospital. Aqui, naturalmente, que ele não tem qualquer capacidade de decisão, nem acerca da equipa cirúrgica que o vai operar, Nem do dia, nem sequer, nem do dia, nem da hora, e muito menos do material que lhe vai ser implantado. Portanto, o dia e a hora será aquele que lhe marcarem, a equipa médica será aquela que estiver de serviço nesse dia. Exato. E relativamente ao material, é aquilo que o hospital tem adjudicado, sabendo nós que, de uma maneira geral, estas adjudicações obedecem apenas a um único critério, que é o mais barato. Depois de ser operado, o Manel ainda tem mais 2 problemas, que são as consultas de pós-operatório, porque, como nós sabemos, isto não é só operar, isto depois é preciso dar continuidade, é preciso prestar assistência ao doente. E depois também, muito provavelmente, ele terá necessidade de fazer fisioterapia, o que pode ser outra dificuldade, porque o hospital pode não ter vagas, pode não ter serviço de fisioterapia para doentes externos. Curiosamente, alguns hospitais têm serviço de fisioterapia externo e não têm para os doentes internos. Enfim, mas vamos imaginar que Ou vai seja, correr tudo bem. estamos aqui a falar de um processo entre a primeira consulta e a fisioterapia de anos.
Vá lá, também Ou não de é um preciso ano? sermos Um tão ano, pessimistas, 2 anos. digamos, a correr bem, talvez uns 2, 3 anos. Se esperar 6 meses pela operação, certamente que Claro, será mais de um será ano. mais do que um ano. Vá lá, vamos falar 2, 3 meses, 2, 3 anos, já não vamos ser assim tão pessimistas. Ora bem, já a Maria, como eu disse, é beneficiária da ADSE. De maneira que o que é que ela faz? Dirige-se de imediato a um hospital privado que tenha acordo com a ADSE. E como realmente estas clínicas têm florescido pelo território nacional como cogumelos, com um bocadinho de sorte, é bem provável que a Maria consiga encontrar uma clínica destas num raio de 50 a 100 metros da sua casa. De maneira que ela vai lá, dirige-se à recepção, fala com a menina e diz assim: olha, vocês aqui têm mais que um ortopedista, não têm? Ah, temos aí pelo menos uma dúzia. Olha, e então qual é o mais simpático? E a moça responde: olha, qual é o mais simpático? Não sei, mas olha, o doutor Pedro até é loiro e tem olhos azuis. De maneira que a Maria diz logo: olha, é isso mesmo que me convém, então faz favor, marca-me consulta para o doutor Pedro. A Maria vai à consulta e o doutor Pedro diz-lhe: olha, a senhora vai lá abaixo fazer uma radiografia e depois volta para cima, porque eu daqui por meia hora já tenho o resultado aqui no computador. A Maria volta para cima e o doutor Pedro diz-lhe: olha, a senhora realmente tem a anca muito gasta, precisa de uma prótese da anca, quer ser operada já para a semana? E a Maria ou diz que sim, ou diz que não. Pode ser que lhe convenha, ou então, se às vezes achar que aquilo realmente é depressa demais, marca para dali a 15 dias e vai ser operada. Pronto, relativamente ao pós-operatório e à fisioterapia, com certeza que não terá problema absolutamente nenhum, porque de certeza que o hospital privado tem a fisioterapia à sua disposição. O que quer dizer que, uma vez mais, na ausência de complicações e com tudo a correr bem, a Maria Será de forma provavelmente célere. terá exatamente o seu problema resolvido dentro de, digamos, 3 meses. Portanto, vemos aqui a diferença clara e evidente de que o dinheiro, neste aspecto, mostra aqui a balança desequilibrada no que diz respeito ao tempo, às escolhas e a tudo o que diz respeito à parte operatória. Olha, as palavras são suas e eu não disse nada. Estou só a fazer uma pergunta. Mas olha, o que eu vou fazer é continuar com a história e agora vamos imaginar que não estamos a falar do Manela ou da Maria, mas estamos a falar de um senhor industrial, o CEO. O CEO vai à consulta, privada, naturalmente, e quando o médico lhe diz que ele precisa de fazer uma prótese da anca, ele diz-lhe o seguinte: doutor, o senhor tem a certeza? Tenha calma lá com isso. Sabe que eu já ouvi dizer que essas operações são muito complicadas. Podem dar infecções, podem dar rejeições, podem dar luxações, pode às vezes não durarem o tempo que se espera que essas operações duram. O que é que o senhor me diz? E o médico diz-lhe: olha, o senhor realmente nesse aspecto tem toda a razão, é evidente que estas operações, como todas as outras, estão sujeitas a algumas complicações, nomeadamente aquelas que o senhor citou, agora o senhor realmente não tem outra alternativa. De maneira que o CEO diz-lhe assim: olha, então o doutor se não leva a mal, olha, sim senhor, já que me diz que eu preciso ser operado, sim senhor, eu vou ser operado, mas vou a Londres. Ou melhor, eu se calhar até vou mesmo aos Estados Unidos. O que é que o doutor acha se eu fosse à Clínica Maio? E o meu colega diz-lhe: olha, realmente a Clínica Maio, como o senhor sabe, e se calhar por isso é que está a falar nisso, é efetivamente uma das clínicas mais conhecidas no mundo Mais inteiro. conceituadas. De maneira com certeza que se o senhor for à Clínica Maio ficará muito bem servido. De maneira que o nosso CEO mete-se no avião, vai à Clínica Maio, dirige-se à recepção e pergunta à menina: olha, aqui na Clínica Maio qual é o melhor ortopedista para fazer próteses da anca? E a recepcionista diz: olha, nós temos aqui o Dr. Peter, que se não fizer 10 a 15 próteses de anca por semana, ele até se sente mal disposto, de maneira que será a pessoa mais indicada para operar. O CEO vai à consulta do Dr. Peter e diz-lhe: olha, eu já fui informado que o senhor é efetivamente o melhor do mundo para fazer este tipo de operações, mas olha, eu para além do mais também quero deixar uma coisa muito clara. É que no meu caso, felizmente, o fator económico não é problema, de maneira que eu, para além do mais, quero que o senhor faça o favor de me colocar a coisa melhor e mais moderna que exista no mercado para substituir a minha anca rompida. E assim é feito. Pronto, não sei Acabou-se a história. Acabou-se a história. Portanto, vemos aqui 3 patamares, afinal, não era só uma comparação, eram 3 patamares que se aliam também aqui àquilo que tinham falado no programa anterior da alimentação, da habitação e da medicação genérica. No operatório,
no que diz respeito a operações, vemos aqui a comparação clara entre estes 3 indivíduos com 3 estilos de vida diferentes. E isso acontece depois também na recuperação destes casos. Olha, na recuperação, inclusivamente, até na esperança média de vida, porque nós tivemos até agora a falar de situações hipotéticas, embora muito reais, mas eu tenho alguns casos reais e concretos que lhe posso dar como exemplo. Olha, e um deles é nomeadamente uma pessoa de quem eu sou amigo, que conheço há muitos anos e que tenho acompanhado, de maneira que posso, digamos, ser testemunha, digamos, daquilo que vou dizer. E acontece que esse meu amigo, há cerca de 10 a 12 anos, teve um cancro no pulmão. Ele era um fumador inveterado e foi-lhe diagnosticado um cancro do pulmão. A coisa estava, pelos vistos, mesmo muito avançada, muito, como diz o povo, estava preta mesmo, não é? Porque, na altura, o meu colega terá chamado a esposa e ter-lhe dito que se preparasse porque o marido, na melhor das hipóteses, teria poucos meses de vida. De maneira que acontece que essa pessoa, apesar de não ser multimilionário, tem algumas possibilidades e rapidamente chegou à conclusão de que mais valia ser um pobre vivo do que um rico morto. De maneira que meteu os pés ao caminho, foi aos Estados Unidos, não foi à Clínica Maia, mas foi à Flórida, onde foi tratado num centro especializado de doença oncológica. Ora, isto foi há 12 anos e acontece que ele ainda está vivo. E não só está vivo, como mais. É que sabe como às vezes há certas pessoas que o mal é tomar-lhes o gosto. Há cerca de 6 anos arranjou outro cancro, desta vez não do pulmão, mas na próstata. De maneira que ele, segundo a mesma linha de pensamento, desta vez não foi aos Estados Unidos, foi a Madrid, onde foi tratado numa clínica onde, pelos vistos, vai o rei de Espanha, vão os jogadores do Real Madrid. Ele não foi lá por causa do rei nem dos jogadores, foi porque nessa clínica existia, nessa altura, uma máquina que era a única, nesse tempo, na Península Ibérica. Portanto, uma máquina que se chama CyberKnife, que os espectadores vão poder ver, e que consegue, digamos, fazer uma ablação do tumor através de radiação, que é dirigida, portanto, para o local onde se encontra o cancro e que é utilizada no cancro da próstata e, por exemplo, também em determinados tipos de cancro, nomeadamente a nível cerebral, que muitas vezes tem uma localização inacessível. Pronto. Acontece que isto foi há cerca de 6 anos e, mais uma vez, ele conseguiu, desta maneira, tratar a sua situação. Eu, por acaso, perguntei-lhe, na altura, em quanto é que esta brincadeira lhe tinha ficado, e ele confidenciou-me que, entre tratamentos, estadia, deslocações, etc., teria gasto qualquer coisa como 90 mil euros. Portanto, vemos aqui de forma clara e evidente que o acesso à saúde, apesar do Serviço Nacional de Saúde, não é efetivamente para todos desta forma e só mesmo quem tem possibilidades é que poderia fazer isto. E arrisco-me a dizer que provavelmente nem 20% dos portugueses conseguiriam no fazer. Bem, mais uma vez lhe digo, as palavras são suas, minhas. Eu continuo a não dizer nada. Olha, agora o que eu quero dizer é que você sabe que eu adoro dar boas notícias e acerca disto eu tenho uma boa notícia para dar às pessoas. É que esta máquina maravilhosa, e que pelos vistos custa só a módica quantia de 6 milhões de euros, e isto, repare que estamos só a falar da máquina, depois é necessário a instalação, a preparação da formação e tudo aquilo que isto envolve. Claro. Sabe que neste momento esta máquina já existe em 2 instituições em Portugal, portanto já não é necessário ir a Madrid para fazer estes tratamentos. Eu aqui não vou dizer quais são, para não me acusarem de publicidade, já falei. São privadas? São as 2 privadas, mas se alguém necessitar, naturalmente que se quiser contatar, portanto, o programa, ou a mim diretamente através digamos, dos meus pontos de contacto, eu terei pessoalmente, evidentemente, que todo o gosto em dizer quais são essas instituições. Uma é no Porto, outra é em Lisboa, e lá está, uma vez mais, pelo menos se a pessoa tiver ADSE, ou outro subsistema de saúde equivalente, poderá ser tratado desta maneira em Portugal, já sem ter necessidade de se deslocar ao estrangeiro e sem ter de gastar os tais 90 mil euros.
De maneira que, olha, acho que relativamente a este assunto já falámos quase tudo aquilo que eu tinha para dizer. A única coisa que eu também, com que eu queria terminar, é que, mesmo assim, nós podemos ter esperança, nós os pobrezinhos, porque realmente o dinheiro ainda não consegue comprar tudo. E, nomeadamente, não consegue comprar juízo ou, se quiserem, a capacidade de decisão. Como vocês se lembram muito bem, eu acho que no penúltimo programa falei aqui no caso do Steve Jobs, Sim. que, apesar de ser uma das pessoas mais ricas do mundo e mais influentes, sem dúvida um homem que vai ficar para a história, Ficou sem juízo faleceu antes de morrer. exatamente por ter querido, digamos, tratar um cancro com o Zen e com as dietas Medicinas, macrobióticas. sim. Mas repare que isto, infelizmente, não é só o Steve Jobs. E eu vou-lhe dar um exemplo que julgo ser importante para as pessoas e que é o seguinte, sabe que eu também tive conhecimento já há alguns anos do caso de uma senhora do Porto, que era um elemento de uma família muito conhecida e muito influente até na cidade do Porto, cujo nome direi amanhã. Acontece que essa senhora, ainda por cima, era casada com um médico, o que também faz parte do status, ou pelo menos fazia até o status terem passado a ser os jogadores de futebol, de maneira que essa jovem senhora, quando lhe foi diagnosticado um cancro da mama, e foi posta perante a necessidade de ter de fazer uma intervenção cirúrgica, uma ablação de parte do peito, fazer radioterapia, eventualmente quimioterapia, normais. etc. Ela achou que aquilo que realmente não era para ela, achou que aquilo era tudo muito esquisito. Disse, não, isso desculpe lá, isso é para os pobrezinhos. E foi fazer um tratamento alternativo, portanto, à base de uns medicamentos naturais ou de umas curas naturais, etc. Escusado será dizer que já está a fazer companhia ao Steve Jobs, porque o que é natural nestas situações é morrer-se mesmo. De maneira que eu gostaria de deixar este alerta realmente às pessoas, porque isto é uma coisa que nós também já tivemos a ocasião de falar aqui no programa, que está hoje em dia muito na moda, mas é preciso muito cuidado, porque realmente há determinadas coisas com as quais não convém brincar e se elas não são levadas muito a sérias e tratadas muito atempadamente, há muitas altas probabilidades de acabarem de maneira muito negativa. E com a saúde não se brinca, principalmente não em se devia casos brincar. como Não se devia cancros, brincar. em que os estudos estão imensamente avançados e, portanto, se houvesse outra alternativa para além daquelas que já existem no mercado, entre aspas, com certeza que seriam a alternativa principal. Sem dúvida. Sabe que eu acho que já também tive ocasião de dizer aqui no programa que se nós tivéssemos asas, com certeza que ninguém se incomodava a inventar aviões. Se efetivamente já houvesse uma solução para esses problemas, com certeza que não era preciso gastar rios de dinheiro e milhões de horas de investigação e de pestanas queimadas para encontrar soluções, digamos, mais favoráveis. Doutor, para além da alimentação, da habitação, da medicação genérica e das operações, há mais algum setor que queira evidenciar para nos mostrar se efetivamente o dinheiro compra a saúde? Olha, eu acho que já está quase tudo dito. Acho que relativamente ao dinheiro, se calhar o melhor é tê-lo. Aliás, como dizia o Groucho Marx, sabe que ele teve uma frase que ficou na história e que foi: o dinheiro a mim não me faz feliz, faz-me falta. E conforme a ele também faz falta a muito boa gente, de maneira que talvez seja uma boa maneira de contribuir para a saúde e conseguirmos ganhar dinheiro. Nós. Muito obrigada, doutor, por mais um tempo de saúde e foi até à próxima semana. Foi um prazer, boa noite, até à próxima. Quanto a si, continua desse lado a acompanhar tudo o que acontece na região. Hoje, o Tempo de Saúde levantou a questão de se o dinheiro compra a saúde. Foi este o programa de hoje com o Dr. Dinis Carmo. Boa noite e bom fim de semana. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.